Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Oswaldo do canal Política Pra Quê? Cara Pálida. E hoje vamos falar sobre a Síndrome de Burnout. Sim, e principalmente se você é professor, não saia daí, fique aqui porque o conteúdo está interessante para você aí do outro lado. Combinado? Bom, falar desta síndrome, né? E temos que falar sobre os sintomas, causas, tratamento e por aí vai. Bom, a expressão burnout, ela tem a origem, né, na língua inglesa com base na junção das palavras burn e out, ou seja, que querem dizer queimar fora. A junção dessas palavras, né, ou seja, ela é interpretada por alguma coisa como ser absorvido pelo fogo. E isso começa na década de 80, né, como escritores como Malachi, né, começaram a utilizar a expressão para indicar o que? A síndrome consequente dos desgastes ou desgaste, né, emocional dos seres humanos. Sim, nós também, enquanto ser humano, também vamos ao longo do tempo se desgastando, principalmente quando você trabalha em um ambiente que é do tipo carregado, pesado, com pressões, né, em cima para obter ali os resultados imediatos. Ou seja, isto é um estado em que o indivíduo tem as suas energias aí absorvidas, sim, por pessoas mal intencionadas ou pelo excesso de trabalho. Pois bem, a síndrome de Burnout ela abrange aí uma situação de estresse, ou seja, relacionado principalmente ao trabalho, a qual, né, o significado ainda não é uma definição concluída, né? Há pesquisadores que dizem ou atestam que a significação ou a dessignificação deve ser levada em consideração, né, a indagação desse desgaste emocional. Na verdade, é designação, tá? E há outros que atestam que esta síndrome ela é uma reação imprópria do indivíduo perante aí um momento de estresse permanente. Eu disse um momento de estresse permanente. Pois bem, então vamos ao que interessa. Dentre as principais questões ou particularidades do desgaste próprio da síndrome de Burnout está o que? A escassez de energia, né? A impressão de sobrecarga emocional frequente e de fadiga mental e também física. Mas como é que eu sei que os estágios da síndrome está acontecendo com aquela pessoa ou consigo próprio? Bom, vamos lá. Primeiramente, a vontade de se estabelecer e atestar ser sempre apto. 2. A devoção otimizada com dominação da vontade, né, de fazer tudo por si mesmo e qualquer momento, né, chamado do imediatismo. Ok? Até aqui tudo bem? 3. Indiferença, né, com vontades pessoais, como por exemplo dormir, comer, sair com amigos, começar, né, ou começam a deixar de ter um significado para você. 4. Rejeição de conflitos, ou seja, o indivíduo ele identifica que alguma coisa não está muito bem, porém ele não encara o problema, né? É quando acontece aí as chamadas aparições físicas. E isso dentro de um trabalho está, né, cheio de pessoas que identificam o problema, mas no entanto, por medo de represálias, acabam não levando adiante e não enfrentam o problema ali de peito aberto. Quinto, a reinterpretação dos princípios, ou seja, desses escapes, conflitos, né, do isolamento, por exemplo, né, o que anteriormente tinha sentido, ou seja, uma depreciação. Casa, lazer, amigos, e a única providência da autoestima passa a ser o trabalho, ou seja, o indivíduo deixa os afazeres, né, relacionados à casa, amigos, e passa a dedicar única e exclusivamente ao trabalho. 6. A recusa de problemas, ou seja, neste período, nesta etapa, os demais são totalmente depreciados. Significa o quê? Que tidos como incapacitados ou com performance inferior da sua. Significa que os vínculos sociais eles são repulsados, a agressão, né, e o cinismo são os indícios mais claros da síndrome de Burnout. 7. Abrigo e repulsa a reuniões, antissocialização.
8. Alterações claras de comportamento. Aquela pessoa que você via que era uma pessoa educada, uma pessoa que estava ali sempre apta a ajudar e de repente passa a ter ali um comportamento antissocial e o desprezo pelas reuniões e assim por diante. Nono, a despersonalização. A síndrome de Burnout também causa esta questão aí dessa despersonalização, como eu falei anteriormente, né, as mudanças desse comportamento. 10. Né, existe esse vácuo interno e a percepção de que tudo é difícil, complicado e desgastante. Cá entre nós. Quem nunca pensou desta maneira, ok? Muitas vezes dentro do seu universo de trabalho não acha tudo tão desgastante, né, que muitas vezes passa a ser inútil. 11. A depressão, né, que é o sinal de desesperança, a indiferença e desgaste, ou seja, a vida não tem mais sentido para o indivíduo, ou seja, para o indivíduo. Né, esse sinal desta desesperança é complicado, não é fácil. Por isso que a síndrome de Burnout tem que ser levada a sério e ser discutida sim. 12. Né? E por fim, a síndrome do desgaste profissional, né? De fato que equivale à crise mental, física, ou seja, este período aí, esta etapa é analisada com emergência, né? E auxílio médico e psicológico. E temos assim milhares de pessoas passando por esse processo que precisam, né, urgentemente ser analisada, né, por um psicólogo, por um especialista da área, para poder ajudar esta pessoa que está aí na condição da síndrome de Burnout. Então, os sintomas, né, a expressão da síndrome, ela indica um aglomerado de manifestações, como eu elenquei atrás, né, ou seja, que podem ser psíquicos, físicos, comportamentos. Na condição desta síndrome, as manifestações, né, elas são significativas e aí podem causar diversos fatores, como por exemplo, desenvolvimento da fadiga frequente, perturbação do sono, dores musculares, enxaquecas e dores de cabeça, perturbações gastrointestinais, cardiovasculares e respiratórias. Nas mulheres, atenção você mulher, as mudanças no ciclo menstrual são uma manifestação física considerável, né, fora as manifestações, por exemplo, psicológicas, como bloqueio de concentração, mudança no pensamento ou do pensamento, ou lentificação, sensação negativa sobre viver, ser e trabalhar. Né? A violência, a baixa autoestima, depressão, a paranoia, ou seja, a começar por essas manifestações, o indivíduo que é afetado pela síndrome de Burnout, ele reproduz atividades ou atitudes, né? Melhor dizendo assim, como perfeccionismo ou negligência, violência nos vínculos do dia a dia, perda da tolerância emocional, perda da habilidade de planejar e relaxar, sim, fazem parte da síndrome de Burnout. Ou seja, as causas da origem da síndrome, ela aí abrange assim, um panorama chamado de multidimensional, ou seja, os motivos ambientais individuais que estão aí relacionados a um conhecimento, né, de depreciação profissional. Isso quer dizer que não se pode diminuir a razão ou os motivos, ou há motivos individuais, né, como caráter ou qualquer outro modelo da chamada tendência genética. E o local de trabalho e as conjunturas de produção deste também pode ocasionar a doença ou não no indivíduo, ok? Bom, o tratamento, a síndrome de Burnout, né, ela deve abranger um método chamado de multidisciplinar pelos especialistas, como psicoterapêutico, né, o farmacológico e médico. Ou seja, é importante evidenciar a importância de uma identificação feita de forma para que não ocorram erros, ou seja, confundir síndrome de Burnout com depressão, que é muito frequente nas etapas iniciais, porque os sintomas são semelhantes. Tudo bem? Bom, a providência para novas atividades do dia a dia, como por exemplo, atividades físicas e de relaxamento, é de suma importância para que você, aí do outro lado, não caia na síndrome de Burnout. Fácil, não é? Mas tomando cuidado, tudo dá certo. Se esse conteúdo foi relevante para você, deixa o joinha aí embaixo, inscreva-se no canal e compartilhe.